É inacreditável o quanto o cidadão brasileiro é feito de palhaço diariamente pelas pessoas que estão hoje no poder. É inacreditável o quanto essas pessoas são capazes de serem desrespeitosas com o suado dinheiro do cidadão pagador de impostos desse país. Veja só essa matéria que foi publicada pelo portal Metrópolis nessa última segunda-feira. Érica Hilton paga seus 2 maquiadores com verba da Câmara. Eu grifei alguns pontos dessa matéria aqui para a gente entender melhor o que ela quer dizer. Veja só, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, contratou 2 maquiadores como seus assessores na Câmara dos Deputados, com salário que chega a R$ 9.600 por mês. Indy Montiel e Ronaldo Haas costumam divulgar nas redes sociais os trabalhos de maquiagem para Hilton. E aqui é importante destacar o seguinte: esses trabalhos que são compartilhados por eles nas redes sociais incluem trabalhos de maquiagem feitos durante o período em que supostamente eles estão atuando como assessores parlamentares. A matéria segue dizendo: em nota à coluna, a deputada disse que isso é simplesmente uma invenção, que os 2 atuam assessorando nos trabalhos legislativos e, como são maquiadores, vejam só, abro aspas, sempre que podem me maquiam e eu os acredito por isso, fecho aspas. Aqui logo abaixo a coluna traz uma foto de Érica com uma dessas produções feitas pelos seus maquiadores e logo abaixo destaca que essa foto aqui foi registrada numa ocasião em que Érica foi condecorada com a maior honraria concedida pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que é o título de Grande Oficial da Ordem do Rio Branco. Eu grifei aqui outro ponto, seguindo na matéria. Segundo as informações disponíveis no site da Câmara, Indy trabalha com Érica desde 9 de junho deste ano, já Ronaldo Haas está com ela desde maio do ano passado. Indy recebe cerca de R$ 2.100 por mês, já Ronaldo Haas ganha em torno de R$ 9.600 atualmente. A julgar pelas redes sociais, Haas costuma acompanhar Hilton nas viagens da parlamentar. E aqui eu faço questão de abrir mais um parêntese. Esse acompanhamento obviamente é bancado com os cofres públicos. Ou seja, é você, cidadão brasileiro, que está tendo que ajudar a bancar para que Érica Hilton tenha um assessor que coincidentemente é seu maquiador. E coincidentemente sempre sobra um tempinho, mesmo durante o período em que ele deveria estar exercendo o trabalho de assessor, para que ele faça a sua maquiagem. A matéria ainda diz que nessa semana esse assessor, o Ronaldo Haas, foi com ela a Portugal e também à França, mais especificamente a capital francesa, Paris. Por que eu estou destacando todos esses pontos dessa matéria e por que eu trouxe Érica Hilton como exemplo? Porque Érica é talvez uma das mais fiéis personificações da hipocrisia da esquerda brasileira. Não apenas por ser diretamente aliada do governo Lula, a ponto do governo Lula ter a escolhido para trocar figurinhas, segundo o que foi anunciado pela própria Érica, a respeito da comunicação, aprendendo com ela estratégias para ter mais repercussão nas redes sociais. E vejam só, se esse é o exemplo a ser seguido pelo governo Lula, vejam como a régua está baixa. Mas também pelo seu próprio comportamento, mesmo quando ela não vai totalmente de acordo com o governo Lula. Vejam só, Érica é uma personificação da esquerda brasileira que adota um discurso no palanque político de que preza pelo povo mais pobre, que luta por justiça social, que visa combater as desigualdades, mas utiliza o dinheiro, inclusive do cidadão mais pobre brasileiro, que também precisa pagar os seus impostos, para viajar, para fazer viagens internacionais e bancar também viagens de assessores que coincidentemente fazem a sua maquiagem. Érica é um exemplo dessa esquerda que diz defender os grupos minoritários, inclusive ela é uma das representantes da bandeira LGBTQ e todas as outras letras, mas ironicamente, quando existe um conflito, como atualmente no Oriente Médio, se posiciona em favor de um regime como o iraniano, um regime fundamentalista religioso e completamente extremista, que simplesmente trata mulheres como se fossem seres inferiores, que chega a condená-las à morte por simplesmente exibir uma parte do cabelo, que simplesmente não tolera o homossexualismo ou qualquer outra vertente dentro da comunidade defendida justamente por Érica Hilton. Mas ainda tem mais um ponto especial que eu considero a cereja do bolo.
Érica, recentemente, iria fazer uma viagem aos Estados Unidos para participar de um evento, mas desistiu dessa viagem depois que o seu novo visto americano veio com ela sendo identificada como do gênero masculino, que é o seu gênero original, do seu nascimento. Ela ficou extremamente revoltada com isso e disse que acionaria a ONU e tudo e todos que estivessem ao seu alcance contra o governo dos Estados Unidos. Agora, a parte que ela não conta é que, por mais que ela se identifique assim, ela estava querendo entrar no território norte-americano. E para entrar no território norte-americano, obviamente, assim como em qualquer outro país do mundo, você precisa respeitar as leis daquele país. Não são nem as leis do seu próprio país que você precisa respeitar. Quem dirá, então, a sua própria visão a respeito de como o mundo deveria funcionar? Ou seja, Érica Hilton personifica essa ideologia que acredita que a sociedade precisa se ajustar às suas próprias vontades e não que a pessoa precisa se ajustar à forma de viver que já foi definida pela sociedade. Agora eu pergunto, uma pessoa dessa contribui para a sociedade brasileira? E pior, é justo que essa pessoa esteja recebendo tanto dinheiro para exercer um cargo dentro da Câmara dos Deputados do Brasil? Pois é, só que Érica Hilton não é o único personagem que eu tenho para abordar nesse vídeo aqui. Só que antes disso, eu trago aqui um recado da Ludmilla, uma parceira aqui do canal. Eu fiz mais de 50 mil reais em 3 meses, trabalhando com meu celular conectado à internet. E você aí, já se imaginou em construir um negócio online da sua casa? Ou melhor, transformar a sua realidade sendo seu próprio chefe? Porque eu mesma trabalhava no shopping e sobrevivia somente com um salário mínimo. E eu comecei do zero aqui na internet. E hoje, esse é o meu trabalho. Se você quer saber como começar do zero, mesmo que você não saiba nada sobre internet, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code ou clica no link da descrição ou do comentário fixado para te direcionar para o meu WhatsApp. E lá eu vou te explicar o passo a passo para você começar ainda hoje. Me chama agora, te espero lá. Muito bem, agora vamos aos fatos. Você já deve ter visto por aí que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, agora passou a ser alvo de uma investigação também em Portugal. Antes de falar sobre o que está por trás disso e o que podemos esperar dessa investigação, eu vou apenas trazer aqui a publicação feita pelo português André Ventura para aqueles que não chegaram a ver esse caso. André Ventura, que é o líder do partido de direita português Chega, publicou o seguinte: depois de milhares de denúncias recebidas, o Chega irá fazer uma investigação própria à influência, patrimônio e rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. Todos sabemos que o governo Lula e os seus amigos tiveram e ainda têm em Portugal um lote grande de amigos que lhes apara os golpes, mesmo tendo em conta a ditadura em que o Brasil se está a tornar. Esse tempo, no que depender do Chega, vai acabar. Muito bem, agora vamos analisar. Primeiro, o que está por trás disso? Não são apenas as violações à legislação brasileira, em especial à Constituição Federal, que são cometidas aqui no Brasil pelo ministro Gilmar Mendes, assim como por outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Até porque, de nenhuma forma, o Portugal, ou seja lá qualquer outro país do mundo, poderia interferir em relação a isso, da mesma forma que os Estados Unidos não está fazendo. A investigação, todos os processos e possíveis sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, por exemplo, são embasadas em decisões tomadas por ele contra cidadãos norte-americanos ou contra cidadãos que residem legalmente nos Estados Unidos, o que desmente completamente a narrativa de que é uma violação à soberania nacional. Da mesma forma, Portugal não tem o que fazer a respeito daquilo que acontece dentro do Brasil, mas Gilmar Mendes está, por exemplo, promovendo um evento que vai acontecer daqui a alguns dias, que é chamado popularmente de Gilmar Palusa, que é mais um desses fóruns internacionais compostos por brasileiros que recebem ministros do Supremo Tribunal Federal, também do STJ e outras autoridades, e é claro, empresários muito importantes que coincidentemente têm ações em tramitação dentro dessas cortes brasileiras. Esses eventos acontecem fora do país. E como eu sempre digo, o que realmente importa desses eventos não é aquilo que acontece no palco, que geralmente é transmitido, por sinal. O que realmente interessa é aquilo que acontece nos bastidores, nos corredores ou nos jantares e almoços promovidos por esses empresários com os ministros que, coincidentemente, em um futuro próximo, decidirão causas relacionadas diretamente às empresas as empresas representadas por essas pessoas. Então,
temos aqui uma ação feita por Gilmar Mendes diretamente dentro de Portugal, dentro do país em questão dele será investigado. Agora, o que podemos esperar dessa investigação? Primeiro de tudo, é preciso manter os pés no chão, porque se trata de uma iniciativa de um partido político especificamente. É como se qualquer partido político aqui no Brasil resolvesse abrir sua própria investigação contra qualquer pessoa que fosse. Agora, isso também não é razão para pessimismo ou inexistência de qualquer expectativa a respeito do que pode acontecer, porque isso pode ser a abertura de uma porta para um novo caminho de um possível isolamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro em relação aos países da Europa também. Pode ser que comece com um partido político de direita dentro de Portugal e isso se estenda para Portugal como um todo e depois se estenda para outros países da Europa, da mesma forma como já está acontecendo dentro dos Estados Unidos. E isso, para nós, cidadãos brasileiros, pode representar um fio de esperança, porque, já que não temos muita expectativa a respeito de qualquer solução vinda de dentro do Brasil, por conta de um aparelhamento das instituições e tudo acaba caindo dentro do Supremo Tribunal Federal para ser decidido, como o próprio ministro Gilmar Mendes já afirmou que um possível impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal seria decidido pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal em relação à sua constitucionalidade, pelo menos aquilo que acontece fora do país, e volto a afirmar aqui que não se trata de uma violação à soberania, porque se trata de ações tomadas nesses países especificamente, pode ser que essas sanções ou eventuais restrições nesses países possam causar o desconforto necessário para ser o ponto de partida para frear aquilo que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Da mesma forma que Alexandre de Moraes hoje, muito provavelmente, já não pode mais entrar nos Estados Unidos, talvez até outros ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes tem uma relação muito estreita com Portugal. Então, dentre todos os países do mundo, muito provavelmente uma restrição à entrada em Portugal seria o maior incômodo possível para Gilmar Mendes. Agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre isso? Me conta aqui nos comentários.